Até que ponto uma união pode se tornar tóxica? Hoje vamos relembrar o caso da atriz que teve expressiva carreira no teatro, cinema e televisão e que por força das circunstâncias acabou se tornando uma homicida e o drama de novela que sua vida se transformou. Vale aqui algumas indagações. A diferença de idade pesa em uma relação? Uma pessoa famosa combina com uma que é anônima? Até quando devemos avaliar alguém para nos relacionarmos? Seria melhor apostar nos sentimentos, mesmo vendo os óbvios vícios de quem se gosta? Bom, pelo menos nesse caso, as respostas são bem transparentes, frente ao que vamos ver, um casamento com um fim mortal. Diretamente das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Dorinha Duval nasceu artista. Desde menina gostava de declarar poesias, tocar piano e dançar. O pai a incentivava e foi ele que a influenciou. Estreou em palcos ao lado de Calbi Peixoto, estrelando o musical de José Vasconcelos e Zelone, grandes comediantes da época, no Teatro Alumínio em São Paulo, onde Dorinha nasceu como vedete. Consagrou-se e logo começou a participar da TV Tupi em São Paulo. Desde 1950 cantava e tocava maracás, na orquestra do maestro Robledo. Foi estrela dos teatros de revista de Walter Pinto, Juan Daniel, Carlos Lisboa e outros diretores. Participou também de filmes com astros como Mazzaropi e Grande Otelo. Construiu de fato uma carreira sólida e iniciou tudo como vedete nos anos 50. Aliás, Dorinha Duval é seu nome artístico. O nome de nascimento é Dora Teixeira. Não tardou a iniciar uma carreira de sucesso em humorísticos e apresentou programas nas extintas TV Tupi, Excelsior e TV Rio, entre as décadas de 50 e 60. Neste quadro, podemos admirar o tanto de trabalhos em que ela desenvolveu, destacando-se em filmes. Em 1969, migrou para a TV Globo, na novela Verão Vermelho. No ano seguinte, participou do sucesso Irmãos Coragem e prosseguiu na teledramaturgia até 1977, quando naquele ano desempenhou o papel de Cuca na série O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Voltou às novelas em 78 e no ano seguinte participou da série Malu Mulher e em 1980 da série Plantão de Polícia. Esse ano de 1980 foi o ano que teve sua carreira longa e de sucesso interrompida por uma escolha equivocada na vida pessoal e que por anos ganhou mais relevância do que ela como artista talentosa e atuante no cinema, televisão e no teatro. Dora Teixeira nasceu em 24 de janeiro de 1929. Paulistana e, como já foi dito aqui, ela desde pequena já tinha talento para as artes e adolescente se ingressou no mundo artístico como vedete. A família a apoiava, mas sofreu muito preconceito da sociedade da época por ser uma atividade de dançarina ser mal vista. Em 1956 casou-se com o diretor da extinta TV Tupi, Mário Pompei Júnior, do qual se divorciou em 1961. Em seguida, engatou casamento com Daniel Filho, na época ator, com quem teve sua única filha, em 1965, Carla Daniel, que seguiu a carreira da mãe ao ser atriz. Seus casamentos não foram adiante, muito por culpa da própria Dorinha, que bebia muito e com suas crises depressivas que a tornavam irritadiça. Ela que tinha uma personalidade forte. O casamento com Daniel acabou de vez em 1972, onde ela passou um período difícil e Daniel, ao que parece, já estava de caso com outra mulher, quando lhe pediu a separação. Eis que entra em sua vida Paulo Sérgio Garcia, um homem 16 anos mais jovem que ela e que ainda não havia se firmado profissionalmente falando. Dora, abalada pelo fim de seu casamento com Daniel, se apegou a esse homem, o que veio a ser o pior erro da sua vida. Casaram-se em 1973 e no começo pareciam felizes, e Paulo era carinhoso e gentil, mas infelizmente essa boa convivência veio a se desgastar. Na época em que ela atuava na série O Bem Amado, as primeiras brigas começaram. Paulo, que começara a trabalhar numa agência de publicidade, serviço esse conseguido graças a Dora, começou a sair com jovens moças aspirantes a modelo dessa agência. A máscara de Paulo foi caindo e ele se mostrou realmente como era. Essas traições
foi chegando ao conhecimento dela e junto ao fato de que Paulo nem disfarçava mais e a humilhava sempre em que ela o confrontava sobre suas atitudes. Ficou claro que ele havia casado com ela por interesse e agora que não precisava mais, se desfazia-se com desprezo. A chamava de velha e gorda. Dora era muito bonita, mas os anos e decepções minaram sua aparência e ele não hesitava em jogar isso em sua cara. 1980 começou e tudo piorava. A convivência dela com Paulo era só de discussões e brigas, e isso influía negativamente em sua carreira, que ia se decaindo. Aquilo não iria acabar bem, como de fato aconteceu. Na tarde do dia 5 de outubro de 1980, Dorinha e Paulo discutiam no quarto, como sempre. Ele, além das traições, era viciado em jogo, e quem pagava as dívidas era ela. Então disse que ele que pedisse dinheiro às amantes. Paulo se enfureceu com isso e a agrediu com tapas e pontapés. Ela, chorando, ele a humilhou de novo, dizendo: "Você está um trapo, feia, velha e gorda." Ela então ameaçou dar cabo da própria vida. Paulo riu, respondendo: "Seria uma ótima ideia. A arma está na gaveta. Será um alívio não ver sua cara feia mais." Ele guardava um revólver 38 na gaveta da cômoda e ela sabia disso. E a arma estava carregada. A fúria de tantos anos de humilhações transbordou em seu íntimo, somada àquelas palavras e agressões, e isso foi demais para ela. Foi à gaveta e pegou a arma, mas não iria se atentar contra si como o ameaçara. Apontou para Paulo e atirou. 2 tiros em seu peito. Ele ainda se virou, buscando sair pela porta, e ela o atingiu uma terceira vez, agora pelas costas. Então ele caiu, se esvaindo em sangue. Dora saiu em busca de ajuda, e Paulo ainda foi levado ao hospital de ambulância, mas não resistiu aos ferimentos. No hospital, ela fugiu, já ciente que acabara de se transformar em uma assassina. Dorinha Duval se apresentou à polícia dias depois. Ela respondeu ao processo pelo assassinato em liberdade e passou por 2 julgamentos. No primeiro, em 1983, o júri entendeu que a artista havia agido em legítima defesa e determinou a condenação a 1 ano e 6 meses de prisão. No entanto, os desembargadores anularam esse julgamento por acreditarem que houve suspeição dos jurados e problemas nas perguntas feitas na sala secreta. No segundo julgamento, em 1989, Dorinha foi condenada a 6 anos de prisão, porém cumpriu apenas 9 meses e o restante em liberdade condicional. Os parentes de Paulo Sérgio acusaram ela de premeditar tudo, por ela saber manusear bem a arma que estava na gaveta da cômoda. Na verdade, os fatos narrados aqui foram a versão dela, então existe a possibilidade desses eventos terem ocorrido de forma diferente. O terceiro tiro também seria desnecessário, no que ela justificou como sendo uma reação no calor do momento. Ela cumpriu a pena e se tornou artista plástica. Dorinha deu entrevista à Folha de São Paulo em 2001 e afirmou que seguiu contratada pela Globo, mesmo após o crime. O último trabalho dela na televisão foi uma participação especial no último capítulo da novela Belíssima, em 2006, como ela mesma. Dorinha se tornou artista plástica e sempre foi apoiada por sua filha e pelo pai desta, Daniel Filho, seu ex-marido. Até a data da feitura deste vídeo, ela ainda vive e está com 94 anos. Em 2002, lançou suas memórias autobiográficas num livro intitulado Em Busca da Luz. Na obra, narra como foi a experiência de ter sido violentada aos 15 anos de idade. Dorinha também revela que tentou suicídio depois da separação de Daniel Filho, além do episódio do crime que marcou sua vida. Ela lamenta: "Apenas me defendi de uma agressão e as pessoas esquecem de todo o meu trabalho e se lembram de mim apenas como a atriz que matou o marido." A história sempre tem seus 2 lados da moeda,
E fica claro que neste episódio a percepção é que nunca se deve subestimar alguém. Menosprezo, falsidade de interesses e soberba podem dar seus frutos de maneira bem amarga. Então, gente, esse foi o caso de Dorinha Durval, que foi atriz famosa na Globo nos anos 1970. E o que me chamou a atenção nesse caso específico foi que ela sabia usar a arma, né? Ela sabia manusear a arma. Então, se ela fosse uma leiga, né, talvez ela não conseguisse ter efetuado os disparos. Mas isso é apenas uma observação. Eu espero chegar a 20 casos nessa série dos casamentos mortais. Então, vamos seguindo em frente. E se inscrevam no canal aí. Eu agradeço muito a atenção de vocês e valeu!